Eu duvido que até o final desse vídeo você também não queira estudar na França. Se você ainda não conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E o vídeo de hoje é muito especial porque é o primeiro vídeo da minha série com a Campus France. A Campus France é a agência oficial do governo francês e é ela que cuida de todo o processo do ensino superior na França. E nessa série de vídeos a gente vai conversar sobre o ensino superior na França, desde as vantagens, como é o dia a dia sendo estudante na França, contando a minha experiência pessoal, o que eu aprendi sendo estudante na França, quanto custa estudar na França e ainda o passo a passo para você também estudar na França. Então, se você sonha em estudar fora, sonha em estudar na França, essa série de vídeos é pra você. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E nada melhor do que começar com um vídeo falando das vantagens de ser estudante na França. A França é, sem dúvidas, um dos países que mais tem oportunidade para estudantes internacionais que eu conheço. Se vocês me acompanham aqui há mais tempo já sabem, mas no ano passado eu realizei o sonho da minha vida, que era estudar em Paris. E lá eu pude ver como a vida estudantil na França tem inúmeras vantagens, além de ser muito mais barato do que eu imaginava. Por isso, nesse vídeo eu trouxe as principais vantagens de você ser estudante na França. Então, se você tá pensando em estudar na França ou quer estudar fora e ainda não decidiu muito bem o seu destino, fica até no final desse vídeo que você vai se apaixonar pela França também. Eu sei que eu sou muito suspeita pra falar porque eu sou obcecada pela França, mas você vai ver que tem uns motivos. A primeira vantagem é a qualidade acadêmica. O governo francês investe muito em ensino superior e pesquisa todos os anos. São mais de 50 bilhões de euros, não é pouca coisa não. Além disso, se você abrir qualquer ranking internacional, você já vai encontrar a França, porque a qualidade das instituições francesas são reconhecidas internacionalmente. A França tem muitos estudantes internacionais, e isso já dá pra entender, porque como tem bastantes vantagens, bastante estudantes querem ir pra lá. E diversidade cultural é sempre uma coisa muito enriquecedora em qualquer intercâmbio, em qualquer estudo. Eu vou contar mais sobre isso no vídeo que eu falar do que eu aprendi fazendo intercâmbio na França. A França também é muito aberta internacionalmente. Ele é o 5º país mais procurado do mundo e o 7º mais procurado entre os brasileiros. Cerca de 13% dos estudantes da França são estrangeiros. E acho que por essa vocês não esperavam, mas na França é possível sim também estudar em inglês. Então, se você não fala francês e quer fazer um ensino superior na França, você pode optar pelos inúmeros cursos de inglês que também são oferecidos por lá. Além disso, a França tem um programa específico de acolhimento aos estudantes estrangeiros, que é o chamado Bienvenue en France. E não custa lembrar que os diplomas e certificados franceses são reconhecidos em toda a Europa e no mundo. E ainda 2/3 dos custos reais do estudante na França são subsidiados pelo governo francês. Parece que é bom demais para ser verdade, mas realmente a França investe pesado em educação todos os anos e a gente pode ver isso na prática, com as diversas bolsas de estudo, auxílios do governo. A segunda vantagem é a qualidade de vida. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada pela França, já tenho inúmeros vídeos aqui no canal viajando pela França e principalmente por Paris, que é a cidade da minha vida, né? Vide todo esse cenário, mas a França de fato é um país com uma riqueza cultural gigantesca. Por onde você andar, você vai estar imerso em cultura, seja em museus, exposições, teatros, peças, óperas, na arquitetura e em toda a sua história. E o mais legal é que essa cultura é aberta para todos, principalmente quando você é estudante na França. Quando você é estudante na França, até os 26 anos, você tem acesso gratuito à grande maioria de instituições culturais e de atrações. Então, por exemplo, você pode entrar em praticamente todos os museus, incluindo, por exemplo, o Museu do Louvre e o Museu d'Orsay, em Paris, de graça. Gente, quando eu morava lá, eu ia tantas vezes nesses museus para aproveitar mesmo, porque essa é realmente uma oportunidade incrível de ser estudante na França. E não é só de museu que vive essas vantagens não, viu? Até no Arco do Triunfo eu subia de graça. A localização da França também ajuda muito, porque ele é um país que está centralizado ali na Europa, então perto de muitos outros países. Então, morando na França, você também vai poder viajar para vários outros países. E isso é ainda mais legal na França, porque tem vários voos diretos do Brasil para a França, então já é uma facilidade a mais. E também os voos que partem da França para os outros locais na Europa também costumam ser mais baratos, porque a França, especificamente Paris, é muito movimentada, tem muitos voos internacionais e como tem mais ofertas de voo, eles também costumam ser mais baratos. Além de, claro, você também poder viajar de trem, que é uma coisa que eu amo fazer na Europa, de ônibus, que é super barato, de carro, enfim, as distâncias na Europa são muito curtas, então você consegue conhecer vários países sem andar muito. Você também vai ter acesso a muito lazer na França. Primeiro porque vários eventos mundiais acontecem na França, então desde festivais, desfiles, estreias, inaugurações, shows, enfim, tudo acontece em Paris. E o estilo de vida que o francês leva foi uma das coisas que eu mais gostei de morar lá. Na França eles levam bem a sério aquele conceito de trabalhar
pra viver e não viver pra trabalhar, sabe? Então eles valorizam almoços longos, encontro com familiares, com amigos, sentar num cafezinho pra ver a vida passar, ler um livro no parque e realmente apreciar a vida. Tem um verbo francês, inclusive, que é o meu verbo favorito, que se chama flâner. Não tem uma definição exata no português, mas seria como você andar sem rumo, despretensiosamente, só pra ver o que você pode encontrar pelo caminho. Amava sair pelas ruas de Paris sem rumo e cada vez eu descobria coisas mais legais, então eu amo fazer isso na França. E a França é um país ideal pra isso porque as cidades francesas, elas não são gigantescas. Até Paris, que é a capital, tem cerca ali de 2 a 3 milhões de habitantes, então não é uma cidade gigantesca se a gente comparar com São Paulo, por exemplo. E aí quando a gente vai pro interior, a gente tem ainda cidades menores, então essa qualidade de vida ainda é muito melhor. Você consegue fazer as coisas andando, você conhece as pessoas da cidade, é realmente um estilo de vida muito legal. Terceira vantagem, e talvez essa que seja o fator decisivo para muita gente, é o custo-benefício. Quando a gente fala em França, em Paris, a gente pode lembrar já do luxo, daquelas coisas caras, de ser cidades muito visitadas, e você pode pensar que é muito caro estudar na França. Mas, para nossa felicidade, é muito mais barato do que você imagina. Primeiro, pela baixa anuidade. Isso eu vou falar especificamente quando eu falar dos custos reais de estudar na França. Mas aqui eu já te adianto que a anuidade é muito baixa. Além da França ter ótimas universidades públicas. Além disso, como eu já comentei, sendo estudante na França, você tem entrada gratuita em diversas atrações culturais, museus e muito mais. Você paga muito mais barato no cartão do transporte público. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre o metrô de Paris e eu comento sobre esse cartão. Existe o cartão mensal para você usar, por exemplo, em Paris. Você paga um valor mensalmente para poder usar aquele cartão, mas quando você faz esse cartão na versão estudante, que se chama Imaginaire, gente, é muito mais barato. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui no espaço-tempo de 2023, então os valores aqui são relacionados a esse ano, mas só pra vocês terem noção, o cartão mensal Navigo para você usar ilimitado o transporte de Paris durante um mês custa 84 euros o valor inteiro. E os estudantes pagam só 31. E como se não bastasse, a França ainda tem um auxílio governamental para estudantes que podem ser solicitados. E além disso tudo, tendo visto de estudante da França, você ainda tem direito a trabalhar enquanto estuda. Você tem a possibilidade de trabalhar até 17 horas semanais sendo estudante na França. Ou seja, você pode ter uma experiência de trabalho internacional, conhecer mais do mercado ali francês e ainda por cima ajudar a custear a sua vida na França. Não é tão comum você poder trabalhar tendo apenas o visto estudante. Na maioria dos países você precisa também de um visto específico de trabalho, mas a França até isso tem de perfeita. E como se não pudesse melhorar, e se eu te falar que a saúde pública na França é gratuita? Você pode se afiliar ao sistema de saúde francês gratuitamente e você ainda tem a possibilidade de receber um reembolso pelas suas despesas médicas. A França é uma mãe mesmo, né? Para fechar as vantagens do custo-benefício de estudar na França, tem o Cruz. Eu confesso que a primeira vez que eu li falar sobre o Cruz no site da Campus France, quando eu tava me organizando pra morar em Paris no ano passado, eu vi aquilo e falei, gente, mas é bom demais pra ser verdade. O Cruz, ele tá presente durante toda a sua vida estudantil na França. E isso pra oferecer benefícios exclusivos pros estudantes, e eles fazem parte do governo francês. São inúmeras vantagens e descontos que o Cruz oferece, mas duas das minhas favoritas que eu realmente vivia todos os dias que eu tava em Paris. A primeira era a acomodação. As acomodações do Cruz, elas são as mais baratas da França. É a maneira mais barata de você morar na França, inclusive, em termos de aluguel. Eu, por exemplo, pagava 400 euros por mês para morar em Paris, com tudo incluso. Se você pensar esse preço para os padrões parisienses, é um valor muito abaixo. E ainda, o Cruz é responsável pelos bandejões da França, que são os restaurantes universitários. Esses restaurantes universitários, eles estão presentes desde dentro das universidades, mas também em endereços fixos nas ruas, né? Então, como se fosse um restaurante mesmo. Quando você estuda na França, você pode almoçar, jantar por lá, mas o melhor de tudo é que, gente, custa 3,30 euros. Repetindo, 3,30 euros para você fazer uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa francesa. Gente, sério. E a comida era muito boa. Eu lembro muito dos pratos que eu comia no Cruz. Tinha os meus Cruz favoritos que eu sempre ia. E é um preço muito inacreditável pra você estar pagando em Paris ou em outras cidades da França. Então eu, quando morava em Paris, só almoçava no Cruz. E a quarta vantagem, mas não menos importante, é a projeção profissional. A relação Brasil-França já é de longa data. E isso também se reflete aqui no ensino superior. Os ex-estudantes da França formam uma rede chamada Alumni, que tem mais de 12 mil membros
membros do Brasil. Então essa rede é muito importante justamente por essa troca de experiência, né? Você que tá pensando em ir, conversar com a pessoa que já estudou lá, trocar experiência. Tem mais de 800 empresas francesas presentes aqui no Brasil, que empregam então milhares de brasileiros. Então você já pensou de ter um contato privilegiado com essas instituições? Estudando na França você pode. Além disso, você ainda tem a possibilidade da primeira experiência de trabalho internacional ser na França quando você terminar o seu mestrado. E muito importante também, o diploma da França já é reconhecido por várias instituições de ensino e de empresas brasileiras. Eu poderia continuar essa lista aqui de vantagens de estudar na França, mas eu acho que você já pegou o espírito da coisa e eu espero que eu tenha aberto um pouco o seu olhar de quão incrível é estudar na França. Agora, se você quiser saber como que é ser estudante na França, como que era a minha rotina por lá, as minhas aulas e tudo que eu vivi por lá, não perde o próximo vídeo dessa série. Já se inscreve aqui pra não perder. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante, e o YouTube vai continuar te recomendando vídeos dessa mesma temática para você continuar trilhando o seu caminho pra França. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu conseguir. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!